Jogos e brincadeiras para recreação infantil. Olá, sejam muito bem-vindos ao curso Jogos e brincadeiras para recreação infantil. Este curso trata da importância da recreação infantil. Aborda diversas formas de atividades existentes, como técnicas de recreação, brincadeiras e jogos. O objetivo do curso é ensinar professores da educação infantil, profissionais da área ou pais a aplicarem as técnicas de recreação infantil nas escolas e não apenas, para que as crianças aprendam a se socializar e se comunicar com outras crianças. Introdução. A palavra recreação vem do latim recreare e significa criar novamente, no sentido positivo, ascendente e dinâmico. O entretenimento em si, mesmo, ele não é sempre recreação. Muitas diversões, muitos passatempos catalogados ou tidos como recreadores não passam de atividades destruídas, nocivas à formação do caráter, responsáveis por grande número de problemas morais e sociais. A verdadeira recreação contém todos os elementos: entretenimento, diversões, passatempos e distração, mas é um nível construtivo. As atividades feitas apenas com o sentido de matar o tempo, elas não podem ser classificadas como recreação. Jogos e brincadeiras. Os jogos eles surgiram na Grécia, como forma de diversão, passando mais tarde a serem aperfeiçoados e estudados por grandes mestres, a fim de torná-lo parte do desenvolvimento educacional da criança. Depois da Segunda Guerra Mundial, e com a criação da ACM, ou seja, Associação Cristã de Moços, em vários países, o jogo passou a ter um fator educacional. Ele começou a ocupar espaço. O jogo é uma atividade física e ou mental que favorece a sociabilização, obedecendo a um sistema de regras, visando um determinado objetivo, sendo uma atividade que tem começo, meio e fim. Também tem regras a seguir e um provável vencedor. O jogo educativo é o elemento de observação e conhecimento metodológico da psicologia dessa criança, suas tendências, qualidades, aptidões, lacunas e defeitos. A maneira como se joga pode tornar o jogo mais importante do que imaginamos, pois significa nada menos que a maneira como estamos no mundo. Os jogos de que a criança participa tornam-se então seus jogos de vida. Participando desses jogos, tocamos uns aos outros pelo coração, fazemos a ilusão de sermos separados e isolados do mundo. É por isso que o professor tem seu papel nos jogos. Ele representa e projeta a maneira de jogar. Ele é quem comunica-se através de voz audível e gestos harmoniosos, a fim de promover uma atmosfera agradável. Sua experiência ela é fundamental, pois através de seus exemplos, esse professor conquista a confiança e cria uma relação de atividade criativa e amigável entre as crianças. Desde a civilização, o brincar é uma atividade das crianças. Naquela época, a brincadeira não era considerada um elemento cultural, do riso, do folclore ou do carnaval. Para a criança brincar é a coisa mais séria do mundo. É tão necessária ao seu desenvolvimento quanto o alimento e o descanso. É o meio que a criança tem de travar conhecimento com o mundo,
e adaptar-se ao que lhe rodeia. É por meio de brincar que a criança ela torna-se intermediária entre a realidade interna e a realidade externa, participando, entendendo e percebendo-se como membro integrante do seu meio social. É brincando também que a criança deixa de ser passiva para tornar-se responsável pela ação realizada, decidindo os rumos das situações socioculturais por ela criadas e vivenciando sentimentos diversos, que contribuem para a formação de sua personalidade. A importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Desde seus primeiros meses de vida, a criança pratica várias tentativas de ver, de sentir, enfim, de descobrir o mundo à sua volta. Ela procura, através do seu corpo, explorar o ambiente onde ela está situado. Esses momentos de exploração são extremamente importantes para treinar o esquema corporal, a lateralidade, a percepção e outras potencialidades necessárias no decorrer da vida. Por isso não se deve impedir a criança de praticá-los, pois será a partir deles, dessas brincadeiras e desses momentos, que ela irá treinar seus movimentos motores, desenvolver sua independência, maturidade e vivenciar novas situações. A brincadeira na escola. No período pré-escolar, o brincar desempenha forte fator na socialização da criança, pois ela começa a interagir com seus professores e colegas de classe. Esse tipo de situação fará com que o indivíduo aprenda a se portar de maneira adequada em situações distintas. Ele aprenderá que para se ter uma boa relação é preciso respeitar regras, respeitar o espaço, as opiniões e as ideias de outras pessoas, mesmo que não esteja de acordo com elas. O jogo e o brinquedo proporcionam, sem dúvida nenhuma, a interação ideal entre alunos e professores. Por isso, é necessário que eles sejam incluídos como agentes do aprendizado na elaboração do plano pedagógico utilizado. Hoje, infelizmente, nem sempre as brincadeiras e jogos são levados em conta pelos educadores, e quando são, aparecem apenas como recreação ou descarga de energia durante alguns minutos do tempo da criança na escola. Entretanto, a criança deve sentir prazer ao brincar, e a brincadeira certa é aquela que lhe diverte, que lhe desperta a curiosidade, o interesse, que lhe estimula a concentração, o raciocínio, a atenção e outras qualidades indispensáveis ao desenvolvimento psicomotor e cognitivo do mesmo. A falta do brincar. Além dos educadores, a família também possui grande influência nessa questão da inserção dessas brincadeiras na vida da criança. É preciso que os pais se conscientizem de que o brincar é mais do que somente um passatempo. Elas são uma das formas mais eficientes que a criança possui para conhecer e se inserir no meio em que vive. Na medida em que a criança imita os mais velhos em suas atividades diárias, ela cria oportunidades para o seu desenvolvimento intelectual e também para o seu desenvolvimento social. Por isso, a importância da interação entre os adultos, sejam eles familiares, com seus filhos, sobrinhos, ou dos professores com seus alunos e demais crianças. Nos dias de hoje, várias crianças possuem algum déficit psicomotor. Isso devido à falta de exercícios ou treino necessário para o seu desenvolvimento motor.
são, na maioria das vezes, crianças acomodadas e não praticam nenhuma brincadeira ou atividade que exige algum desgaste físico, que não aprendem a fazer nada, porque fazem por elas. São crianças que vivem em casa e passam o dia em frente à televisão ou computador.